Boa noite. Ficou melhor, né? Mais uma vez. Muita gente tem a preocupação de acompanhar pela internet, pela página do centro, ou mesmo pelo jornalzinho que o centro possui, quem vai dar a palestra. No movimento espírita isso é muito comum. Muita gente vai por conta do palestrante. E eu não sou a Tereza. Já deu para perceber. A Tereza do Seca era quem viria, mas por motivos particulares ela não pôde vir. Ela tinha que fazer o fechamento da Copa do Mundo lá na Rússia e não daria tempo para ela voltar, né? Então eu não estou substituindo a Tereza. Eu vou me propor fazer o trabalho que a Tereza faria nesse horário, não substituindo, porque ela é ela e eu sou eu. Quem sou eu para pleitear substituí-la? Eu estava observando a cronologia dos estudos da casa, que obedece à cronologia do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe, alguém está aqui pela primeira vez? Perdão. Sejam bem-vindos do fundo do nosso coração. Em nome, não tem procuração da equipe, nem encarnada, nem desencarnada, mas estou falando em nome deles. A mentora dessa casa é a irmã Maria da Luz, em nome dela e de toda a equipe e de todos os tarefeiros encarnados, sejam bem-vindos e que vocês encontrem aqui o que milhares vieram buscar. Esse é o nosso desejo, do fundo do nosso coração. Pois bem, o André Terrezo, esse é parecido comigo, a cabeleira é igualzinho. Ele falou na semana passada das causas atuais das aflições. Eu falo com o Marcos, sabe que você não é muito bonito? Ele quebra 2 dedos meus. Uma dor danada, vou me afligir com a dor. Uma dor ocasionada por uma causa recente, atual. Né? Mas se eu sinto a dor e nada aconteceu para que essa dor acontecesse, eu me pergunto, de onde vem essa dor? Já que temos 3 amados irmãos em humanidade, por que nós dizemos irmãos em humanidade? Porque somos todos pertencentes a uma grande família universal, cujo Pai Criador é o grande arquiteto do universo, que é Deus. Portanto, o mundo não se considera ainda assim, e o dia que se considerar a qualidade de vida na Terra será outra muito melhor, mas todos nós somos irmãos em humanidade. Nós somos criados simples e ignorantes. Já houve algum contato de vocês com a doutrina antes? Só leitura. Lá no Livro dos Espíritos. Oi? No Livro dos Espíritos e Ótimo. Então você leu, se nós tivéssemos uma Bíblia, aquela seria a Bíblia. Ela está dizendo o quê? Fomos criados simples e ignorantes para chegar à plenitude. É uma caminhada longa. O Marcos falou alguma coisa ainda há pouco, de que ele tinha tido muitas encarnações. Mentira, ele teve muito mais do que ele pensa. Nós já estamos no campo aí das milhares de encarnações para sair do primitivismo e chegar hoje aonde estamos.
a ponto de eu poder afirmar aqui e agora, sem sombra de dúvida alguma, que nenhum de nós que estamos aqui somos capazes de tirar a vida de um semelhante. Aqui. Como é o nome disso? Progresso. Agora vamos nos reportar lá à origem. Idade das cavernas, pedra lascada. Gosto muito de usar esse exemplo que eu dou sempre. Camarada com fome, numa tribo, deve ser todo mundo parente, vivendo no mesmo lugar ali, tribalmente, com fome, aqueles mamutes, aqueles animais gigantescos, típicos daquela época, era geológica, né? Ele com fome pegava lá um artifício qualquer, uma pedra, um pau, e matava, rasgava, pegava os talheres, montava a mesa, era isso? Não. Metia a mão e ia comendo, saciando a sua sede animalizada. Um colega dele, de turma, de clã, um parente talvez, também estava com fome e via, e com tanta carne que dava para a comunidade toda, ele lançava a mão de um pedaço para comer. Era o suficiente para aquele que estava comendo pegar o objeto que matou o animal e tacar na cabeça dele. Gente, que animalidade. Obrigado por ter vindo. Que animalidade é essa? Naquele estado primário, o homem não tinha noção do certo, do errado, do ético, do antiético, do moral, do imoral, do que é criminoso, do que não é criminoso. Ele era agido por instintos. O senso de culpa habitava nele? Não, em hipótese alguma. E nós viemos caminhando de etapa em etapa. Como existem contradições, como existem movimentos, até ferrenhos, contrários à realidade das reencarnações. Eu cresci ouvindo, só se vive uma vez, só se leva o que se goza da vida. E eu, muito pequeno, sempre fui muito curioso, e meu pai me levava para onde ele ia. E me levou para um programão, levou para um velório, para um enterro. E lá vai eu. Eu não sei se o camarada era militar, eu sei que tinha honrarias militares e tal, tinha o clarim, aquela música O Silêncio, né, triste, e eu ali, devia ter o que, uns 6 anos por aí, calculo no máximo isso. E o cara que estava tocando é uma cidade pequena do interior, porque eu sou provinciano. Aí eu fiquei imaginando, era um cara que todo mundo gostava dele na cidade, trabalhador, estudioso, gentil, humano, caritativo, solidário. Porque na cidade do interior toda a família queria ter um filho, empregado nos Correios, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Ele era funcionário de um desses 3 e estava estudando mais para evoluir mais. Então, tipo assim, naquela cidade, ele estava dentro de um status que promovia orgulho à família dele e até referência aos outros. E ele sempre, eu encontrava com livros debaixo do braço. E não me parece que entrava por osmose, porque ele era inteligente, então ele lia, estudava e aprendia. Aí, a ideia que me ocorre naquela idade, para que um cara desse estuda tanto, é tão boa gente, querido por todos? Olha, ele estava ali num gesto de solidariedade, ele pediu uma licençazinha lá do trabalho rapidinho, para dar uma conotação mais
solene, visando conformar os amigos e parentes do que desencarnou. Um gesto nobre. Ele não estava ganhando um centavo por aquilo. E aí vem a morte, acaba e acabou esse cara. Aí meu raciocínio me levava para o oposto. Não é melhor ser indígena, ir para a mata, para a floresta? A hora que eu tiver fome eu vou e como, pesco ou caço e como, planto lá umas ervazinhas, umas frutas, uma mandioca e como, satisfaço a minha comida e vivo na boa, sem metas, sem sonhos, sem compromissos, sem realizações, sem responsabilidades maiores. Não era muito mais coerente? Não seria muito mais inteligente? Então, já naquela época, a ideia da morte não me batia bem. Mas como conversar com as pessoas que me circundavam na minha, vamos dizer assim, superfície de contato, como perguntar a eles se eles eram ferrenhos adeptos de outras religiões até radicais. Pouquinho afastado. Não tinha quem perguntar. E a cabeça fervilhando. Não concordava, ficava tentando buscar. Tinha um senhor muito bondoso, chamado senhor João, professor. Ele dava aula fora do perímetro urbano, era na área rural. Ele tinha um cavalinho que era tão lento quanto ele. Ele surgia lá na ponta, aí o meu tio cronometrava para ver quanto tempo ele levava de lá e vinha ele. Mas devia ser um excelente professor por causa da paciência dele. E eu fazia muitas perguntas assim de âmbito geral, cultural. Mas ele era evangélico. Como é que eu ia entrar nesses detalhes com ele? Eu disse, eu não podia ter outra religião, cara, para eu pelo menos te sugar alguma coisa. Eu tentava uma pergunta que não parecesse direta, mas acabava caindo na resposta direta dele. Não. E assim a vida foi passando. Jovem, comecei a me interessar. Adolescente, comprava tudo que era revista que falava de esoterismo, filosofia, antroposofia, Rosa Cruz, interessei pela maçonaria. E era da Igreja Católica, porque a família toda era católica. Mas era de trabalhar mesmo, não era do grupo de trabalhar. Tinha atividades lá dentro. Né? Tinha movimentos jovens, faziam as coisas lá dentro. Fazia acontecer. Até que aos 16 anos para 17, um pouco antes, minha mãe deu tchau e foi para o outro lado, aquilo me acabrunhou, falei, não quero saber mais não. Eu não me desenganei com a igreja, não. Eu não tinha motivação mais para fazer o trabalho com a alegria que eu fazia. Aí eu substituí, passei uma outra pessoa para que a qualidade do trabalho continuasse. Não era justo que eu, por motivos particulares, fosse fazer de qualquer maneira um trabalho porque não tinha condição de fazer melhor. Então, quem pode fazer melhor? Você. É você que vai fazer. E eu tive uma oportunidade muito grande. Um primo meu me pediu para dar uma aula de reforço, que ele estava fazendo pré-vestibular, e eu disse, só posso no sábado. Eu vou. Ele foi, gostou. Tem um amigo meu de infância, meu vizinho, ele quer, mas ele quer que você cobre, ele quer saber o preço. Então eu falei, eu vou cobrar o mesmo que eu cobro de você. Ou seja, nada. Não, mas ele quer que eu... Não, manda ele vir. Ele veio, aí ele queria, porque eu falei, não. Na terceira vez que ele veio,
Ele falou, se eu te trouxer uma revista, você lê? Eu falei, sobre o quê? Filosofia. Amo. Traz. Aí era O Rosa Cruz. Eu adorei. Ele foi me trazendo as revistas que o público pode ver, pode ler, sem ser filiado à Rosa Cruz. Aí ele virou para mim um dia, trouxe toda a documentação, falou, assina tudo que eu vou ingressar com o seu pedido, que eu já tinha feito 18 anos. Ali eu já fui vendo algumas coisas, né? Ouvi o galo cantar, mas não sabia onde. Aí deparo com 3 pessoas na minha vida, em épocas diferentes, e dizem para mim, você é médium, precisa estudar, trabalhar, se modificar muito. Esse se modificar é reforma íntima. Ah, vou virar do azeite para a água, assim não. É que tem coisas que a gente faz que são tolas, são ocas, não faz sentido. E quando a gente começa a estudar, nós mesmos descobrimos que aquilo não faz sentido, não é legal para a gente. Até porque a doutrina não proíbe nada a ninguém. Nada, literalmente nada. Nada. Eu entrava aqui, saía aqui, você tem que estudar, você tem que procurar uma casa séria, você tem que tal. Bom, não entrei pelo amor, entrei pela dor. Quase morto. E aí comecei a ter contato com a doutrina espírita. E eu fui ver uma superfície da vida que estava oculta para mim. A moeda tem quantas faces? Hã? 2. 2? Tem 3. Tem aquela lateralzinha bem fininha que é imperceptível e não é levada em consideração. Foi essa que eu não levei em consideração, que está nas filigranas e nas entrelinhas da doutrina espírita cristã. Quando eu peguei o livro dos Espíritos, eu falei, era isso que eu queria e estava procurando. Né? É assim, a gente usa muito isso. Tem um amigo do outro lado, que trabalhou comigo muito tempo aqui, que eu chamo ele de padrinho, e ele diz, não é como se fosse, é. Né? A gente diz assim, parece que aconteceu assim. Não, aconteceu. Aconteceu. Aí eu vou usar a frase que ele não gosta. É como se eu já tivesse conhecido aquele livro. É óbvio que eu conhecia. Como é que você pode garantir que conhecia esse livro, José Antônio? Nós estamos aqui, que dia hoje? 13 de julho, sexta-feira. Vocês vieram 13 de julho, sexta-feira. Vocês são corajosos. Então, note bem. Eu peguei um raciocínio. Quando eu precisar de algo e entender que esse algo é sério, eu vou buscar conhecer tudo que eu tiver condição de conhecer, para nunca ter motivo de ter dúvida sobre aquilo. Uma vez, promovendo um estudo, e eu me lembrei de Chico Xavier, que ele chegou no centrozinho onde era aquela casa, né, humilde, antes de ser transformado no outro centro maior,
E ele vem todo animado com o evangelho dele, tal, com material para trabalhar, para dar aula e tal. Ele chega, não tinha um encarnado, as cadeiras todas vazias. Foi embora. O mentor dele, vai aonde? Vou para casa, e aí? Ele falou, e aí o quê? Não tem uma pessoa aqui. Aí Emmanuel abriu a evidência dele e falou, olha lá fora. Desencarnados. Então, nesse momento, a quantidade de desencarnados que nos ouvem é incalculável por nós. E são nesses momentos que eles tomam contato com essas obras que nunca ouviram falar antes. Ué, mas se depois eles esquecem, fica no arquivo. Dos que estão nos ouvindo, parte desencarnou. E parte está fora do corpo, enquanto o corpo está adormecido, deitado numa cama. Quando a trabalhadora espiritual falou isso para mim, eu pensei assim, bem mal criadinho eu, falei assim, nossa, mas tem muita gente doente, não tem não? Essa hora era o estudo de dia. Todo mundo dormindo essa hora? Eu só pensei, ela falou assim, meus filhos são irmãos de outras terras, outros povos, outras línguas e outros horários. Fuso horário. Aí eu fui tentar entender por que isso. Nesses países onde não há doutrina espírita, que ainda não chegou a doutrina, que os fusos horários permitem que aqui seja noite ou dia e lá o oposto, como aqui é o maior celeiro de pontos de luz, falando de casa espírita, como igrejas também, no mundo, o que eles fazem? Eles tiram aquelas pessoas do corpo físico, deixam o corpo físico dormindo lá. Qual a diferença da morte para a saída durante o sono? Desligamento total. Só isso. O cara que desencarnou tem um fio metálico que se rompe. O que não desencarnou, e está só fora do corpo, mas o corpo está dormindo, o botão metálico plateado está lá ligado a ele. Por que às vezes a gente tem um susto danado, que a gente chama de pesadelo, volta correndo para o corpo ofegante, suando, querendo beber água, às vezes nem consegue dormir direito mais, volta com tanta rapidez, porque está ligado a esse cordão fluídico plateado. Então esses indivíduos estão recebendo as informações que nós estudamos nas casas espíritas, seja nas palestras, seja nos estudos sistematizados. Aquilo vai gravando. A primeira vez que ele tiver contato no país dele, quando a doutrina chegar lá, seja por uma obra, uma revista, um livro, um filme, uma obra de ficção, entre aspas, que não é ficção, mas uma obra de arte qualquer, que ele bateu os olhos, aquilo para ele, no íntimo dele, não é estranho. Porque lá no registro dele, então vai ter, o que vai existir? Aceitabilidade. Esse é o objetivo e não rejeição. Porque aí ele vai buscar e vai gostar, e talvez é bem provável que esse seja um facilitador da doutrina naquele local, até então inexistente a doutrina naquele país. Olha como o grande arquiteto do universo é infinitamente sábio, justo e bom. É tudo muito bem elaborado. Tudo muito bem elaborado. E para que isso? Porque a doutrina espírita cristã é a realidade do universo que o mundo ainda não conhece, dita por uma trabalhadora espiritual certa vez
Eu ouvi e disse, posso repetir isso? Achei tão belo? Pode. E onde está essa realidade que nos explica tudo? Tudo. Tudo. Certa vez, eu, não muito tempo, fiquei triste. Num estudo, um estudioso disse assim, não, mas aqui nem tudo no livro dos Espíritos está. Aquilo doeu meu coração. Não falei nada. Mas é claro que ele se equivocou. Ele falou o que não queria falar, ou se equivocou profundamente. Porque são 1019 perguntas. Mas é muito mais, porque tem perguntas que se subdividem em A, B, C, D e E. Tudo que aborda a vida, ali tem. Agora, vai se guardar tudo aquilo, vai se lembrar de tudo aquilo, você pode passar batido, en passant por aquilo, pode não lembrar, mas o que te impede de pesquisar e ir lá buscar no caso de dúvida? O objetivo não é esse? O objetivo não é responder, a pergunta tal, responde, não, vamos estudar junto aí, vamos pegar o livro aqui, vamos ver o tema, ó, aqui. Até porque na hora que você está lendo o conjunto, às vezes algumas coisas passam de Oh, fora. não é? É tão natural isso, gente. Justamente. Justamente. Agora, dizer que ela não contém, aí a gente volta para o nosso tema de hoje. Eu trabalhei cerca de 20 e poucos anos em atendimento fraterno. É um indivíduo que atende aquele que chega pela primeira vez. Muitas casas têm uma sala só para isso, com vários sentados, mesinhas e tal. Tem preparo, tem um curso, tem uma capacitação, tem tudo isso. Para dizer, para ouvir a pessoa, que a função do atendente é ouvir e não falar, só falar depois que o outro esgotar. E falar o quê? O que a doutrina pode ajudar, o que a casa pode ajudar, e o que os trabalhadores da casa podem ajudar. E o que a casa oferece. Né? E aí as pessoas falavam, às vezes, até mais de 1 hora. Eu já perdi trabalho de reunião, porque eu saía dali para trabalhar numa reunião mediúnica, em que acabava o horário da reunião, mas eu não podia estancar o assunto. Eu fechava a porta e mandava avisar que outro substituísse lá embaixo. Seria covardia dizer, para aqui e você continua da próxima semana. Isso eu não faço. Até porque a pessoa estava conseguindo, naquele momento, se desinibir e jogar tudo fora. Podia até não voltar mais. Então, a pessoa dizia, eu fui, desde que eu me entendo por gente, eu nunca fui uma criança que dei trabalho aos meus pais, vizinhos, parentes, tios, avós. Sempre gostei de estudar, ajudava meus pais, minha mãe, meu pai em pequenas tarefas. Fui para a escola, sempre tirei boas notas. Procurei fazer um curso profissionalizante, me profissionalizei, me especializei.